Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. Hoje, aqui no Papo Médico, teremos a presença do otorrinolaringologista Dr. Hélio Brasileiro. Ele vai falar sobre um assunto interessantíssimo para nós, a medicina do sono. Quem nunca se preocupou com a qualidade do seu sono? Afinal de contas, nada como ter uma noite bem dormida. Hoje nós temos a medicina do sono, uma especialidade que acaba estudando amplamente esse fenômeno. Hélio, muito obrigado pela presença hoje aqui no Papo Médico. Eu que agradeço, Ricardo. Vamos colaborar aí com as pessoas que estão nos assistindo. Hélio, vamos falar um pouquinho mais. O que seria a medicina do sono? A medicina do sono, Ricardo, é uma área de atuação recentemente reconhecida pela Associação Médica Brasileira e ela trata dos distúrbios do sono como um todo. Inclusive, nos congressos e nas conversas informais, fala-se que a medicina do sono é a especialidade em que o clínico geral trata do paciente dormindo. Então, seria uma área de atuação na qual tratamos os problemas que envolvem sono. Agora, falando de sono, qual seria a definição de sono? Sono, antigamente se pensava ser um processo passivo e inclusive muito mistério envolvendo o sono. Hoje se sabe que o sono é um processo extremamente ativo, o nosso cérebro está em atividade, muitas vezes essa atividade, devido à tecnologia hoje poder medir essa atividade durante o sono, em alguns momentos o nosso cérebro é muito mais ativo do que quando a gente está acordado e é um processo que encerra a vigília, ela quebra a vigília, esse processo quebra a vigília, que é o período em que a gente está acordado e faz com que o organismo da gente repouse para que no dia seguinte, ao acordar, ele esteja na condição ideal para se começar o dia. Seria uma forma de se restaurar o organismo. Recarregando as energias. Exatamente, recarregando as energias. Agora você disse que é feito um estudo muito amplo, inclusive das atividades cerebrais. Como é que se estuda o sono? Então, o sono pode ser estudado de duas formas. Por exemplo, para fazer uma comparação grosseira, se você quer estudar uma função cardíaca, você quer saber como funciona o coração, você tem um órgão de fato para você pegar e estudar em microscópio, em experimentos. O sono, ele já tem uma certa dificuldade em ser estudado em pesquisa. Então, uma forma de se estudar em pesquisa o sono é através da privação. Você elimina o sono do paciente ou de alguns animais de experimentação e observa o resultado disso e se deduz o efeito do sono. Entretanto, com a evolução tecnológica, métodos de ressonância magnética, tomografia funcional, eletroencefalograma específico e a questão da digitalização, criação de filtros, a gente pode estudar o sono hoje do paciente na clínica através de um exame chamado polissonografia. É um exame que não é invasivo e que tem a condição de estudar e avaliar o sono das pessoas em consultório em clínica especializada. Então o paciente chega na sua clínica, vai para dormir, dorme e faz esse exame que é a polissonografia. Pois é, a polissonografia, ela inicialmente era feita em laboratório e hoje a gente já tem uma classificação. A gente tem a polissonografia tipo 1, 2, 3 e 4. Só para você ter noção, a tipo 1 é aquela que se faz no laboratório do sono, com o paciente todo monitorizado, com a técnica tomando conta. Mas já tem validada também hoje a polissonografia tipo 2, que é a ambulatorial. Você vai no laboratório, monta o equipamento, que nem se faz, por exemplo, um holter para se ver a arritmia ou um mapa para se aferir a pressão arterial nas 24 horas. Nesse caso, você vai à noite, monta o equipamento, o paciente vai para casa, dorme, no dia seguinte ele volta, se retira o equipamento e se baixam os dados. E com isso você estuda o sono do paciente em casa. E ainda existe a possibilidade também dessa polissonografia tipo 2, que a gente chama, ser feita em hospital, em spa ou mesmo na casa do paciente. O técnico vai, monta, deixa tudo pronto, vai embora e no dia seguinte vai recolher. E esse exame, a polissonografia, ela avalia exatamente o que, Hélio? Ela vai dar vários subsídios para tentar estudar e entender o que ocorre com o sono. Por exemplo, ela diz o tempo em que você dormiu
ela diz o tempo em que o exame foi registrado e calcula a porcentagem de tempo que você permaneceu deitado e o tempo que você efetivamente dormiu. Ela fala se você parou de respirar durante o sono, se você reduziu a respiração. Ela fala se você teve movimentos involuntários, se você teve episódio de sonambulismo, tal como se levantar, caminhar, sentar na cama. Essa polissonografia vai dizer também se você teve alguma arritmia, alguma alteração no ritmo cardíaco. O sensor de ronco, ela serve também para aferir o ronco. Enfim, são vários parâmetros que se pode estudar. Existe aquele modelo padrão que se estuda tudo, mas você pode dar um enfoque em um setor específico. Suponha, você tem um paciente que apresenta bruxismo do sono, em que ele morde os dentes e desgasta os dentes, então você pode fazer uma polissonografia com um sensor exatamente no músculo responsável pela contração da boca para você medir esse tônus e pode usar uma câmera de alta definição para ver se ele está tendo esses atritos e esses movimentos. Hélio, o assunto está interessantíssimo. A gente vai dar uma paradinha para o intervalo e voltamos em breve com o Papo Médico. Bom dia, classe! Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma redação e o tema será o que vou ser quando crescer? Podem começar! Graças a pessoas como você, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a realizar seus sonhos. O que foi, Murilo? Não, professor, porque eu posso ser tanta coisa que até fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Ajude. Ligue. Para salvar vidas, não basta querer doar, tem que avisar. Converse com a sua família e seja um doador de órgãos. Pessoal, voltando com o programa Papo Médico, hoje com a presença do Dr. Hélio Brasileiro, falando sobre sono. Hélio, a gente estava falando aí da polissonografia, né? Agora vamos falar das alterações do sono. O principal, acho que o pessoal tem muita queixa, não sei como é que é o seu dia a dia do consultório, a apneia. Como que se apresenta o paciente com apneia? Eu posso resumir assim, Ricardo, que o carro-chefe, a gente fala, do laboratório do sono, do consultório de quem trabalha com sono, é ronco, apneia do sono e insônia. Mas vamos frisar aí o que você bem colocou, a questão da apneia do sono. Geralmente o paciente vem dizendo até que não tem queixa nenhuma. O que ele chega e fala, eu não sinto nada, mas a minha esposa ou meu marido reclama de que eu estou roncando e que às vezes eu paro de respirar. Muitas vezes as pessoas até acham que roncar é bom, durmo tão bem que até chego a roncar. Na realidade, o ronco é um sintoma que, junto com outros, tais como dor de cabeça ao acordar, diminuição da atenção, cansaço, sensação de que o sono não foi restaurador, sensação de que cochila com muita facilidade, cochilar dirigindo, trabalhando, em momentos que não são oportunos, tudo isso nos faz pensar na apneia do sono. E como que se trata o paciente com apneia do sono? A apneia do sono, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que classificar esse paciente. Daí a importância da polissonografia. Você vai classificar se esse paciente tem só ronco, que a gente chama ronco primário, se ele tem um índice de apneia, ou seja, a quantidade de pausas respiratórias, apneias e hipopneias, redução parcial da respiração, por hora de sono. Até 5, normal. Até 15, leve. Até 30, moderado. Acima de 30 pausas por hora, aí a gente chama de acentuado. Os casos mais leves, eles podem ser tratados só com medidas, mudanças de hábitos. Podem ser tratados com uma placa que se põe na boca, evitando o ronco e casos mais leves de apneia. E pode ser tratado também com cirurgias. Os casos mais graves, geralmente relacionados a pacientes obesos, pacientes que têm várias outras comorbidades, várias outras doenças associadas, esse se beneficia de um aparelho chamado CPAP nasal, que é um pequeno compressor ligado a uma máscara pequena e confortável que é colocada no nariz na hora de dormir. Esse aparelho impede que a pessoa tenha ronco, que tenha apneia, que tenha as complicações dessa síndrome, dessa doença. E hoje esse aparelho ele é bem silencioso, né? Eu lembro nas minhas épocas de plantões,
Tinha um colega que tinha apneia e ele dormia, não incomodava em nenhum instante. Não, o aparelho é extremamente confortável e silencioso. E hoje a tecnologia está tão grande que a gente tem aparelhos até que funcionam em sistema de Bluetooth. Você pode comandar à distância quando você quer acompanhar o sono do paciente usando o aparelho. Agora, abordando uma outra queixa frequente aí no seu consultório, a insônia, que eu acho que é um problema, né, grande aí para a população. Pois é, eu sempre falo que geralmente o médico do sono, ele quando atende um paciente, ele já traz um outro em potencial, porque geralmente a história natural é o homem apresentar ronco e apneia do sono, que é mais frequente no sexo masculino, e a mulher apresentar insônia, a esposa não dorme porque o marido ronca. Mas, independente disso, a mulher é sempre um fator de risco, a mulher tem mais insônia do que o homem, mas a insônia a gente classifica de uma forma geral como dificuldade para se iniciar o sono, dificuldade de se manter o sono, despertar antes da hora ou ainda aquela sensação de que a noite de sono não foi restauradora. Então, esses 4 itens, eles englobam e definem bem a insônia. E o tratamento se faz como? Tratamento da insônia. A gente tem que primeiro separar se a insônia é uma insônia sintoma ou se ela é uma insônia doença. De via geral, como tratamos? Temos que abordar o psicológico do paciente, a questão emocional, o momento em que ele vive. A gente precisa abordar as falsas ideias e os medos criados quanto a dormir, porque o paciente que tem insônia, ele começa a ter medo da hora de dormir, quando vai chegando à noite, ele vai criando esse terror de dormir. A gente precisa quebrar isso. Se ele tem alguma doença específica, tal como a apneia do sono, que faz a pessoa acordar, ou distúrbios de movimento, em que ele bate as pernas, bate os braços na hora em que está dormindo, trata-se esse distúrbio em específico, ou em casos em que a insônia é realmente não um sintoma, mas uma doença, com medicamentos específicos. E por se tratar de doença de evolução longa, deve-se evitar aqueles medicamentos que não podem ser usados por muito tempo sob risco de se causar dependência, principalmente os remédios controlados, os tarja preta. Então, hoje se tem utilizado muito o antidepressivo como uma grande ferramenta no tratamento da insônia. Inclusive, nós temos aí muitos usuários de tarja preta, né? Sim, e o que é pior, Ricardo, muitas vezes a pessoa tem insônia, aí ele procura um generalista e fala: qual é o seu problema? Eu não durmo bem. Ele não procura saber por que é que ele não dorme bem, e pode ser a apneia do sono. E aquele não dormir é um mecanismo de defesa, porque você acorda para voltar a respirar. Por conta disso, você não pode deixar esse paciente dormir mesmo, você tem que tratar a apneia. Aí você dá um remédio que tira aquele mecanismo de defesa, que é o acordar para respirar, e você pode levar a complicações respiratórias e até a morte. Hélio, a gente falou aí das alterações do sono, agora vamos dar umas dicas aí para o pessoal de casa, como ter um sono saudável. Pois bem, eu sempre falo que na medicina, como toda a gente diz, tudo é uma questão de quantidade e qualidade. No sono tem um item a mais: quantidade, qualidade e ritmo. Então, para você dormir bem, você precisa ter uma quantidade que varia de 7 a 9 horas. Isso é individual, embora tenha pessoas que precisem menos horários ou pessoas que precisem de mais horário. É importante ter qualidade, porque você não pode ter nenhum desses distúrbios dos quais falamos aqui, e ritmo, sempre deitar e acordar no mesmo horário, evitando luz na hora de dormir, evitando abuso de cafeinados, evitando exercício físico próximo ao horário de dormir e sempre associar o quarto a uma situação relaxante e confortável e não ter medo de dormir. Hélio, muito obrigado pela entrevista, foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. Parabéns, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa entrevista maravilhosa e até o próximo programa Papo Médico. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto.